Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós vamos ter esse vídeo que já é tão tradicional aí nos canais de livros, né, os chamados booktubers. Eu acho que é um tipo de vídeo bem interessante, bem bacana, para que a gente possa conhecer também novos livros, leituras que valham a pena. Hoje mesmo eu assisti o vídeo dos livros favoritos do ano, da Tati Feltrin, né, do TLT. Já peguei aí a dica de 2 livros que ela gostou bastante, né? Então, no vídeo de hoje eu não vou falar dos melhores, na verdade eu vou falar de todos os livros, todas as leituras que eu fiz no ano passado. Já estou aqui com a minha planilha, vou mostrar aqui para vocês. Então aqui está a planilha onde eu organizo as minhas leituras, né? Já filtrei aqui os livros lidos somente no ano passado. Para quem quer saber mais sobre essa planilha, ver como é que eu preencho, eu fiz algumas alterações, inclusive vou refazer esse vídeo posteriormente, mas eu acredito que pelo vídeo que já está no canal, você já consegue ter uma noção para poder fazer aí a lista de vocês, porque eu garanto para vocês, gente, que vale muito a pena. Então, sem mais delongas, aguardo vocês depois da vinheta. Vocês já pegaram o cafezinho de vocês? Um café e um bom livro é o que não pode faltar na nossa vida, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro livro que eu li no ano passado, ano de 2025, na verdade foi uma releitura barra leitura, porque eu já tinha ouvido a história do Pequeno Príncipe, né, no vídeo que eu gravei aqui pro canal. Eu falo que eu tinha uma memória afetiva muito especial com relação ao Pequeno Príncipe, porque é uma professora muito querida minha, do 5º ano, né, do ensino fundamental. Ela fez a leitura desse livro aqui para a sala, né, para a classe. Então, assim, eu ainda não tinha lido diretamente, mas eu tinha ouvido a história e eu lembrava muito bem, porque foi algo que me marcou bastante, né? Mas esse livro aqui, inclusive vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo de todas as resenhas que eu fiz aqui desses livros, certo? Mas assim, O Pequeno Príncipe é sem palavras, né? Pra mim é um livro muito especial, muito emocionante. Eu não sei se com vocês é assim, me digam aí quem já leu O Pequeno Príncipe. Mas eu choro do começo ao final do livro. Eu não sei o que acontece. Eu acho que a escrita do Saint-Exupéry, que ele tem assim uma escrita que me conquista realmente. Eu estou lendo atualmente o Terra dos Homens. E eu também, logo no início do livro, ainda estou no começo do livro, já me emocionei várias vezes. Eu acredito que é o tipo da linguagem, né, dessa linguagem poética do autor que acaba me pegando e eu realmente me emociono. Então aqui é um livro muito especial, essa aqui é a edição do CLC, né, do Clube de Literatura Clássica. Uma edição muito bonita. Aqui a gente tem, eles tentaram refazer conforme o original, né, a primeira edição que foi publicada na França. A gente tem aqui as pinturas feitas pelo próprio autor, né, em aquarela. A gente vê aqui as cores muito bonitas, muito vivas. A diagramação, tudo muito perfeito. Gostei demais dessa edição aqui. E amei ter lido novamente, novamente esse livro. Foi uma leitura assim que com certeza eu vou reler outras vezes O Pequeno Príncipe. É um livro que realmente me conquistou. O segundo livro que eu li foi o primeiro volume do livro Das Mil e Uma Noites, né? Eu tenho aqui até inclusive um vídeo não falando propriamente da obra, eu tô deixando para fazer o vídeo falando da obra quando eu concluir. São 5 volumes no total. Até agora eu li o primeiro volume e atualmente estou lendo o segundo volume. Mas eu tenho um vídeo fazendo o unboxing do box aqui do livro Das Mil e Uma Noites, né? Da coleção dos 5 livros da Biblioteca Azul. Então também vou deixar na descrição do vídeo. E o que eu achei aqui desse livro, né? É um clássico árabe. Então, a gente já sabe, né, como é que são os clássicos. Pra falar a verdade, pra vocês, ser bem sincera, apesar de eu ter gostado e ter aproveitado muito várias das histórias que a gente tem aqui nesse livro, é uma leitura mais
cansativa. Então, o que que acontece? São muitas histórias que são contadas. Ao contrário do que eu pensava, não são 1001 histórias, né? São 1001 noites. A gente acompanha a Sherazade, né? Contando essas histórias para um rei. Tem toda uma história como pano de fundo. Mas em cada noite ela vai contando ali histórias. Mas não é uma história por noite, né? Tem algumas histórias que elas são bastante longas. Duram bastante noites e ela vai contando ali ao longo dessas noites. Mas essas histórias, apesar de ter algumas bastante interessantes, diferenciadas e que prendem muito a sua atenção, também você vê muita repetição nos temas. Você vê muitos casos de amor, a maioria são histórias de amantes, né? Então, tem essa questão da repetição. Por isso que eu achei que é uma leitura um tanto cansativa. Ainda vale a pena ler, eu estou gostando de fazer essa leitura, mas a princípio o meu objetivo era ler os 5 livros de forma contínua. Mas quando eu li o primeiro volume, eu vi que seria bastante cansativo por conta dessa repetição nas histórias, nos temas. Algumas histórias elas são bastante arrastadas, não prendem tanto sua atenção e elas são bastante arrastadas, né? Por conta disso, eu decidi que eu não iria mais ler os 5 volumes assim de forma contínua, e sim um volume por ano. Então, eu li esse livro aqui no início do ano passado. Na verdade, eu comecei em dezembro do ano retrasado, 2024, e terminei em janeiro de 2025. E em dezembro de 2025, iniciei o volume 2. Então, eu estou lendo ainda o volume 2 e vou concluir agora em janeiro de 2026. Mas, mesmo assim, eu ainda recomendo para vocês a leitura. Já a minha terceira leitura, na verdade, é um conjunto, né? Foram um livro da Bíblia, que foi o livro de Gênesis, e o livro do Gênesis aqui do Scott Hahn. É um projeto aqui do canal, né, que eu iniciei, na verdade, até agora não dei continuidade, acabaram acontecendo muitas coisas aí na minha vida que me atrapalharam. Para mim realmente é complicado fazer assim um projeto de leitura ainda para o canal, por conta da minha rotina de estudos com relação à faculdade. Eu trabalhava no momento, eu saí do emprego, mas na época eu trabalhava, então era muito corrida e eu não estava conseguindo cumprir a minha própria meta que eu tinha estabelecido no vídeo de ler um livro da Bíblia por mês com livros complementares, né? Então eu consegui ler o livro de Gênesis e ainda li esse livro aqui do Scott Hahn, mas quando chegou no livro do Êxodo, assim, minha vida já estava uma bagunça e eu não consegui dar continuidade. Ainda pretendo fazer esse projeto no canal, estou me organizando para que eu consiga fazer, então por enquanto esse projeto está parado. Mas, então foi isso. Vamos colocar aqui, foi o terceiro livro, né? Foi o livro de Gênesis da Bíblia. E o quarto livro foi o livro do Gênesis do Scott Hahn. Um livro bastante interessante. Quem tem interesse, assim, em realmente fazer um estudo da Bíblia, nessa base mais católica, né? Eu recomendo muito esses cadernos de estudo da Bíblia do Scott Hahn. Está saindo aí novos volumes, né? Ainda não tem de todos os livros da Bíblia, mas eles estão sendo produzidos e nós já temos aí de vários livros já traduzidos para o português. E o quinto livro, lido no ano de 2025, foi essa coisa linda aqui, esse livro interessantíssimo, que, assim, me tornei fã imediatamente do autor, né, do Cervantes. Isso aqui foi uma leitura que pra mim foi deliciosa. Eu amei Don Quixote. É aquela história bastante interessante, tem ensinamentos por trás, né? Você consegue captar uma mensagem, mas também é muito engraçado. Eu ri demais durante aqui a leitura desse livro. E assim, gente, eu tenho um problema aqui, ser sincera com vocês. Quando um livro, ele me impacta muito, quando eu tenho, assim, a melhor experiência de todas, sabe? Quando é, assim, aquele negócio que me conquista, eu tenho muita dificuldade de repassar isso para as pessoas. Para mim é muito mais fácil falar de um livro que não me impactou tanto, que eu não gostei, do que livros que realmente, assim, eu gostei muito, que
mudaram, assim, a minha vida de verdade, como, por exemplo, foi Don Quixote. Aqui foi uma leitura, assim, que me marcou demais. O que eu posso dizer pra vocês é que leiam, não percam tempo, leiam Don Quixote, que vai valer a pena demais. Tem aí o meu vídeo no canal onde eu falo com mais detalhes sobre essa minha experiência. Essa edição é do Clube de Literatura Clássica. Aqui a gente tem a tradução do Aquilino Ribeiro, né? Amei a tradução, pra mim, assim, essa tradução é uma obra de arte. Muitas palavras mais difíceis, mas que pra mim valeu muito a pena. Com certeza ampliou muito o meu vocabulário. E nessa edição aqui do clube a gente tem as notas de rodapé com o significado de cada uma das palavras. Então é como se fosse um livro com um dicionário já embutido ali dentro do livro. Valeu demais, demais, demais a pena ter lido Don Quixote nessa tradução e nessa edição do Clube de Literatura Clássica. E o quinto livro lido durante 2025 foi As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo, do Constantinoica. Aqui nesta edição, acho que é a única edição desse livro que nós temos aqui no Brasil, né? Foi organizada pelo professor Olavo de Carvalho. Aqui a gente tem um prefácio, uma introdução do professor Olavo de Carvalho, bastante interessante. Então, assim, foi um livro que ele foi complicadinho de ler, sim, ele é um livro mais complicadinho, é um livro mais filosófico, mas que, se você ler ali com calma, marcando, refletindo, fazendo as anotações, as pesquisas necessárias, é super possível de você ler, mesmo não tendo muita experiência na filosofia. Aqui ele vai falar sobre essas doenças, né, que ele encontra na sociedade contemporânea, que é bastante filosófico, né? Eu achava que eu ia encontrar doenças tipo ansiedade, niilismo, nessa espécie, né? Essas doenças mais conhecidas. Mas aqui sim tem uma fundamentação no niilismo, né? Ele defende que essas doenças elas são provenientes do niilismo na nossa sociedade contemporânea, vamos dizer assim, mas elas são doenças bastante abstratas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma doença que ela é a carência do geral, nós temos outra doença que é a carência do individual, a outra que é carência de determinações. Então, para vocês verem como é uma coisa bem abstrata, bem filosófica, né? Então você tem que ler com calma, mas assim, tá aqui uma leitura que valeu muito a pena. O livro é bem pequenininho, você consegue ler assim com calma e termina rapidinho. E o meu sétimo livro lido foi A Senhoria, do Fyodor Dostoiévski, dando continuidade à série do canal Lendo Toda a Obra de Dostoiévski, né? Aqui foi uma leitura que não me conquistou tanto. Eu senti que Dostoiévski aqui não foi Dostoiévski, ele estava tentando ser outra pessoa, outro autor. Realmente aqui eu não encontrei o Dostoiévski que eu conhecia pelas outras obras. E o que eu passei a conhecer aí na próxima obra que eu vou falar aí com vocês. Acho que ela foi o meu último livro lido. Mas tá aqui uma leitura para continuar a série. Não que não tenha valido a pena, né? Assim, é um livro interessante. Você consegue compreender o objetivo que o autor tinha em realizar essa obra. Mas eu achei, assim, uma leitura bastante cansativa e que... Na verdade, eu acredito que o Dostoiévski ele queria fazer algo, mas não chegou lá. Essa história aqui, ela não chega no ponto que seria pra chegar, sabe? Eu achei, assim, uma história bastante complicada, sabe? Não sei nem descrever, assim, exatamente pra vocês, mas eu acredito que outras pessoas também já leram esse livro e não saíram muito conquistadas por essa leitura, não. O oitavo livro é essa belezura aqui, O Processo, Franz Kafka, que é um livro que eu imaginava que seria uma leitura mais fácil, mas é uma leitura bem complicada, assim, bastante labiríntica mesmo. Eu escutava as pessoas falando assim, é uma leitura labiríntica, você se sente como se você estivesse num labirinto. É uma leitura que lhe oprime, você sente essa opressão.
Eu nunca tinha sentido isso em um livro, mas tá aqui um livro que eu realmente consegui sentir essa áurea pairando, né? É um livro que você se sente todo o tempo desconfortável, você se sente oprimido, assim como o personagem principal, você se sente por muitas vezes perdido. Na forma como o escritor ele vai narrando aqueles acontecimentos, a forma com que ele vai concatenando ali os acontecimentos, é de uma forma que você realmente também se sente perdido como personagem, né? Você realmente sente isso na pele. Se você quer saber um pouquinho mais da história aqui do processo, principalmente se você é estudante de direito, tá aqui uma leitura que é essencial para todo mundo que é aí do mundo jurídico. Aqui a gente vê a importância de se ter um devido processo legal, né? De se ter ali uma estrutura, um aparato jurídico que a pessoa conheça e saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as etapas do processo que ela está ali sendo submetida. Então, é uma leitura bastante interessante e bastante importante. E o próximo livro é aqui também do autor Fyodor Dostoiévski, o Noites Brancas, né? Um livro bastante famoso, bastante falado aí do Dostoiévski. Eu gostei bastante desse livro, gostei bastante dessa história, apesar de não ter me causado assim também um grande impacto, né? Eu vejo que em algumas pessoas é um livro que elas colocam até dentre os favoritos do Fyodor Dostoiévski, né? Para mim é um livro que, perto dos outros, os livros iniciais dele, já lidos aqui no canal, realmente ele já traz aí um avanço, já é melhor com certeza do que A Senhoria, achei melhor do que o Gente Pobre, o Duplo, com certeza ele já tem aí o autor ele já tava com uma técnica melhor, né? Você se apega também aos personagens, é uma história assim de friend zone mesmo, você torce pelo personagem principal. É a história de um amor não correspondido, né? É a história realmente do sonhador, como a gente conhece aqui esse estereótipo, esse protótipo tão famoso aí russo. Aqui é a história do sonhador. Então foi uma leitura que pra mim valeu a pena, gostei bastante desse livro, mas não é algo que não me causou também tanto impacto, que eu não gostei tanto como outras pessoas gostam aqui do Noites Brancas. Ao contrário do outro livro do Dostoiévski, que esse sim me conquistou. Já o 10º livro, lido no ano de 2025, não é um livro de literatura, não é um livro de filosofia, mas é uma história, e a história da literatura. O volume 1 do Otto Maria Carpo. Essa obra tão importante, tão essencial para qualquer um de nós, leitores, que quer entender mais sobre a história e sobre a literatura. É um autor que é esquecido atualmente, não é valorizado, a sua obra não é valorizada o tanto que deveria, né? Essa história da literatura, ela é uma história da literatura que você simplesmente não encontra em outros lugares do mundo. Otto Maria Carpo não era brasileiro, mas ele escreveu estando no Brasil. Então nós podemos considerar uma obra brasileira, né? E uma obra tão erudita como essa, né? Aqui nós temos o autor falando da literatura, dos principais autores, das principais obras da literatura, conforme aí a ordem cronológica, a ordem da história, buscando conectar essas obras, esses autores, aí nos acontecimentos históricos, durante aí o período histórico. Então, nesse volume 1, nós vamos ter primeiramente a história da literatura antiga, principalmente aí dos gregos e dos romanos. Ele não trata da literatura anterior ao mundo grego, né? A gente sabe que existe uma obra literária que é anterior a Homero. Aqui não, aqui nós iniciamos com Homero, né? Mas o próprio autor do início, ele diz que o método dele, esse método da pesquisa histórica da literatura dele, nem se encaixa, não é o modelo ideal para que ele discorra sobre a literatura antiga, inclusive a grega e a romana, mas mesmo assim ele ainda aborda aqui a literatura grega e a romana, porque
realmente assim é essencial para se entender as outras épocas, né? Os outros períodos da história da literatura. Aqui ele também vai falar sobre a Idade Média, a literatura da Idade Média, e já pega um pouquinho ali dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. É uma obra assim que valeu a pena demais. Tem um vídeo aqui no canal, fiz um vídeo contando sobre a minha experiência de leitura aqui do primeiro volume, como eu li e como fiz as anotações, como marquei ali os autores e as obras e fui anotando para ter aí uma lista do que ler para o resto da vida. Não percam esse vídeo, vou deixar na descrição, é um vídeo muito importante que pode ajudar vocês aí que estão atrás de obras novas, autores novos. Aqui é uma ótima fonte para vocês. E passando aqui para o 11º livro lido no ano de 2025, nós temos aqui esta obra preciosa, raríssima, lindíssima, que é a Ilíada de Homero. Gente, aqui está o meu livro favorito de literatura. É este o meu livro favorito, descobri isso esse ano quando eu li. A Ilíada, pra mim, assim, foi um livro que me marcou profundamente, gente, profundamente. Eu sou outra pessoa depois da leitura da Ilíada. Sei explicar isso pra vocês, ainda não consigo explicar isso pra vocês, mas no meu vídeo sobre a Ilíada, grandiosidade da Ilíada, eu tento demonstrar um pouquinho pra vocês o porquê que essa obra é tão importante e tão grandiosa. E talvez no futuro eu consiga descrever isso com melhores palavras pra vocês, mas por enquanto o que eu posso dizer aqui, leiam, que a vida de vocês vai mudar depois desse livro aqui. É o maior clássico de todos, pra mim é o maior clássico de todos. Eu achava que a minha leitura favorita seria Don Quixote, né, Cervantes. Depois que eu li, meu Deus, não vai ter um livro melhor do que esse não. Mas tá aqui um que ganhou o lugar, mas Don Quixote também acho que tá aí em segundo. E a 12ª leitura não poderia deixar de ser a Odisseia, né? Então li primeiro a Ilíada e logo em seguida li a Odisseia, que é, vamos dizer assim, a continuação da Ilíada. Na Ilíada nós temos a história da Guerra de Troia e aqui nós temos a história de Odisseu, o retorno de Odisseu para o seu reino, né? Para Ítaca. Que nós temos a história desses 10 anos de aventura vividos por Odisseu. Nós temos na Ilíada os 10 anos da Guerra de Troia. Na verdade, não os 10, a Ilíada ela já inicia no finalzinho da guerra, né? Já inicia no 9º ano. Mas aqui nós temos a história depois da guerra. Aqui, apesar de ser a história específica de Odisseu, nós também descobrimos o que aconteceu com os outros heróis que lutaram na Guerra de Troia, com os outros heróis gregos. O que aconteceu com Agamenon, o que aconteceu com Menelau, com Helena e assim por diante. Então, aqui também foi um livro excepcional, também é um dos maiores clássicos da humanidade, mas a Ilíada ainda me conquistou muito mais do que a Odisseia, mas leiam que vocês não vão se arrepender. E por fim, tenho aqui a Nietochka Niezvanova, do Dostoiévski, dando continuidade à série do canal Lendo Toda a Obra de Dostoiévski, assim como os anteriores. Agora, esse aqui foi uma grata surpresa para mim. Foi um livro assim que me conquistou demais, me fez refletir bastante, talvez por experiências pessoais que me fizeram ter assim uma empatia, uma conexão aqui com a personagem principal desse livro. Com esse livro aqui eu aprendi bastante coisa e é aquela situação para vocês, né? Eu acredito que quando um livro muda a nossa vida, quando a gente fala isso é de uma forma interior, né? Muda a nossa vida interior. Esse daqui é um livro que ele me fez refletir bastante, entender muitas coisas, né? Aqui o Dostoiévski, ele trata muito sobre essa questão psicológica, ele faz uma análise psicológica e ele adentra muito nessa questão da infância, como a infância, uma infância traumática, ela vai afetar, né, a sua vida futura, sua pré-adolescência, a sua adolescência. Aqui ele trata muito sobre a questão da angústia também. A gente vê a situação aqui dessa personagem principal que
Até o nome, né, já nos revela que ela é uma pessoa que não é ninguém ali no meio social dela, na sociedade, né? Ela se sente um ninguém e tem uma vida, principalmente uma infância marcada por muitos traumas, principalmente em relação à figura paterna que ela tinha, né? O padrasto, e também, de certa forma, em relação à mãe. Então, tá aqui uma leitura que, se você quer iniciar Dostoiévski e não quer começar pelos grandes romances, que com certeza os grandes romances são superiores, tá aqui um livro que eu indicaria ainda mais do que o Noites Brancas, apesar de Noites Brancas também ser bastante recomendável. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham pegado aqui alguma dessas leituras e acrescentado na lista de vocês, e ter contribuído de alguma forma com a vida literária de cada um de vocês. Eu aguardo vocês para os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar. Isso ajuda bastante esse tipo de conteúdo a ser espalhado aí, até que outras pessoas também venham a conhecer essas belíssimas obras aqui. E até mais. Tchau, tchau!